Muito bem, uma grande alegria então podermos dar início à quinta aula do nosso curso, o Apocalipse segundo São João Apóstolo. Nós estamos estudando ainda as cartas dirigidas então às 7 igrejas do Apocalipse. Na aula passada nós estudávamos no capítulo 3 do Apocalipse a carta dirigida então à igreja de Sardes. Resta-nos estudar a carta à igreja de Filadélfia e Laodiceia, as duas últimas igrejas do Apocalipse, a última parte do capítulo 3 do Evangelho do Apocalipse, de São João Apóstolo. Seguindo o nosso esquema de estudos, nós, neste esquema, dividimos o texto do Apocalipse em 4 partes. As 2 primeiras partes compõem um primeiro bloco de textos, um primeiro momento lógico do livro do Apocalipse. São os 3 primeiros capítulos, textos que dizem respeito, então, ao que estava acontecendo na época do autor. Já a terceira e a quarta parte do nosso esquema compõem um segundo bloco de textos, ou um segundo momento lógico do livro do Apocalipse, cujo conteúdo discorre acerca do que vai acontecer, ou seja, do desenvolvimento da história e também dos últimos eventos, os eventos escatológicos que antecedem a vinda do Senhor. Então nós estamos terminando a segunda parte do livro do Apocalipse, estamos terminando o primeiro bloco lógico do livro do Apocalipse, portanto, retomaremos agora a nossa leitura e análise do texto, partindo então do capítulo 3 do livro do Apocalipse, versículo 7. Estudaremos então a carta à igreja de Filadélfia. Vamos acompanhar então a leitura e análise do texto segundo a Bíblia de Navarra, que diz o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. Então, ao anjo da igreja, anjo designa o bispo desta diocese, o bispo desta cidade de Filadélfia, mas pode designar também toda a comunidade, todos os cristãos que ali viviam. Ou ainda, a palavra anjo, como já dissemos anteriormente, pode significar também, pode dirigir-se ao anjo da guarda, ao anjo enquanto ser espiritual, o anjo da guarda desta cidade, desta igreja, desta diocese de Filadélfia. No entanto, nós preferimos escolher a interpretação de boa parte dos teólogos que dizem significar a palavra anjo o bispo destas comunidades, destas igrejas, bem como os cristãos que ali viviam. Então, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao bispo de Filadélfia e aos cristãos que ali residiam, escreve. Ora, Filadélfia, então, é a 6ª das 7 cidades citadas pelo Apocalipse. Filadélfia é uma cidade que se encontra, e existe até hoje, se encontra aproximadamente a 45 quilômetros a sudeste de Sardes. Sudeste, quase oeste de Sardes. Filadélfia era uma cidade pela qual passavam os viajantes para a região da Frígia, que já ultrapassa a Ásia Menor, já atinge, é uma região, a região da Frígia, que já se encontra no centro do que hoje é a Turquia, mais interior, portanto, no continente. Ora, Filadélfia era uma cidade pequena, uma cidade sem grande importância para o Império Romano, se a compararmos com as outras cidades do Apocalipse. Ali existia uma pequena comunidade de cristãos que era atacada por todos os lados. Era atacada pelos judeus que ali residiam, era atacada pelo Império Romano que perseguia os cristãos, sofria também com as heresias que já surgiam no meio da igreja. Todavia, nós veremos no texto do Apocalipse que o autor sagrado vai elogiar então os cristãos que residiam em Filadélfia, vai elogiar a sua fé e a sua conduta. Quem habitava em Filadélfia tinha sofrido com um grande terremoto por volta do ano 17 depois de Cristo.
E a cidade, para se reconstruir, precisou de subsídios do governo. E ao ser reconstruída, recebeu o nome de Neo-Cesareia, em homenagem a César Augusto. Todavia, esse nome, com o passar do tempo, caiu em desuso, né? E voltou a ser chamada, como outrora também era, de Filadélfia. Pois bem, aqui então, nessa cidade, como em outras, existia também um grupo de judeus hostis aos cristãos, né? Ao anjo da igreja de Filadélfia, então, escreve: Isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, né? Então, Deus, por meio do autor do texto, do autor sagrado, São João Apóstolo, diz ao anjo, ao bispo da igreja de Filadélfia, isto diz o santo. Deus é o santo dos santos, não é? Não há mais santo do que nosso Deus. O verdadeiro, ora, tudo aquilo que Deus fala ao seu povo é verdade. A revelação divina é a verdade, não é? Portanto, isso diz o santo. Deus aqui se identifica como sendo o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Em algumas traduções nós veremos aquele que tem a chave da casa de Davi. Ora, o que significa essa expressão? O que tem a chave da casa de Davi? Essa é uma expressão extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22. Então, se nós fôssemos ao Antigo Testamento, ao livro do profeta Isaías, é exatamente isto que nós veremos aparecer aqui, no versículo 22. O profeta Isaías diz então o seguinte: Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Quando ele abrir, ninguém fechará, e quando fechar, ninguém abrirá. O Apocalipse, portanto, está fazendo uma citação do Antigo Testamento, mais precisamente do profeta Isaías, e está aqui citando então o poder das chaves. Ora, Cristo é aquele que detém a chave de Davi. Lembremos que nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, a natureza humana de Cristo é da descendência de Davi. Jesus é filho de Davi. Essa era uma expressão usada para designar o Messias, mas também, pela genealogia de Cristo, ele é descendente de Davi, não é? Se nós pegarmos, por exemplo, a genealogia que vai aparecer no início do Evangelho de Mateus, nós veremos exatamente isso. Remontar, então, os antepassados de Cristo, enquanto homem, remontam ao rei Davi. Ora, aqui nós vemos, então, aparecer o poder das chaves. Cristo é aquele que tem o poder das chaves. Por quê? Porque ele é o sumo pontífice, né? Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ora, este poder das chaves é aquele que Cristo vai conferir a Simão Pedro. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, Cristo é aquele que detém o poder de abrir-nos as portas da eterna salvação ou de fechar-nos as portas da eterna salvação. Quando então Cristo nos abre as portas da eterna salvação? Quando encontra em nós um coração contrito, arrependido e desejoso de trilhar o caminho da santidade. Mas as portas da eterna salvação são trancadas, são fechadas diante daquele que é soberbo, orgulhoso e que escolheu perseverar no pecado mortal sem arrepender-se dele, sem voltar-se ou se converter ao Senhor nosso Deus, né? Ora, é isto que significa, em resumo, o poder das chaves. Cristo detém, então, o poder de abrir-nos as portas da eterna salvação ou de fechar-nos as portas da eterna salvação. Ele é o sumo pontífice. E tal poder das chaves foi entregue a Pedro, ao primeiro Papa e aos seus sucessores, à Igreja.
né? Nós não conseguiremos jamais trilhar o caminho da eterna salvação se não for na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é isto que diz Cristo acerca de si mesmo, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aliás, aqui também existe uma outra alegoria que ficará muito clara no versículo 8. Conheço as tuas obras. Abri diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Então, Cristo está dizendo ao bispo e aos cristãos de Filadélfia: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Obras aqui são obras de virtude, obras de santidade. Abri diante de ti uma porta. É Deus, é Cristo quem abriu a porta, porque Ele detém então a chave de Davi. Essa expressão, abrir diante de ti uma porta, pode designar o êxito apostólico do bispo de Filadélfia e dos cristãos que ali viviam, né? Pode significar que Cristo, por meio da sua graça, abriu os corações daquelas pessoas à pregação da palavra de Deus, à pregação do Evangelho. Então, essa expressão, abrir diante de ti uma porta que ninguém pode fechar, designa aqui a porta que Cristo abriu, detendo o poder das chaves, a porta que Cristo abriu à salvação por meio da igreja. Também nosso Senhor no Evangelho vai dizer acerca da igreja que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Aqui Jesus parece confirmar esta promessa, porque diz: abri diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Ninguém quem? Os inimigos da nossa eterna salvação, sobretudo o mundo, o demônio e a carne. Os inimigos da nossa eterna salvação não podem fechar tal porta, porque pesa sobre nós a promessa de que as portas do inferno jamais haveriam de prevalecer sobre a igreja e de que nosso Senhor estará conosco até o fim dos tempos. Então, essa expressão, abrir diante de ti uma porta, pode significar o êxito apostólico do bispo e da comunidade de Filadélfia, mas, referindo-se a toda a igreja, essa expressão, abrir diante de ti uma porta que ninguém pode fechar, significa que a igreja é qual uma porta aberta por Cristo Jesus, que detém as chaves, pela qual, a porta da igreja, pela qual nós podemos encontrar a eterna salvação. E ninguém poderá fechar tal porta. Ninguém. Porque pesa sobre nós a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. A ação da divina providência sempre manterá aberta tal porta da salvação àqueles que quiserem adentrar por meio dela. Lembrando também que a palavra porta pode designar ainda o próprio Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por meio dele chegamos até o Pai. Cristo é, portanto, o mediador da nossa eterna salvação. É isso que diz então o versículo 8. Conheço as tuas obras, abri diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Dispondo de poucas forças, tens, contudo, guardado a minha palavra, sem negar o meu nome. Ou seja, dispondo de poucas forças, em meio às provações, ao cansaço, à fadiga, em meio aos tormentos e tentações deste mundo, tens, contudo, guardado a minha palavra, sem negar o meu nome. E nós, meus irmãos? Temos guardado a palavra de Deus? Temos buscado trilhar o caminho da nossa eterna salvação por meio desta porta que é Cristo? Aberta para nós, por aquele que detém a chave de Davi? Temos guardado a palavra de Deus? Ou temos negado o nome de nosso Senhor? Nega o nome de nosso Senhor quem nega a verdade, quem não trilha o caminho da verdade. A verdade não é relativa. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos, portanto, guardar a sua palavra, glorificar o seu nome, sermos fiéis a Deus até o fim, sobretudo nos nossos dias de tantas provações. Sejam elas de ordem física, emocional, sejam elas de ordem social, política, econômica,
sejam elas de ordem interior. Temos passado por inúmeras provações, mas Deus nos chama e nos exorta a guardar a sua palavra, né? A não negar o seu nome, a viver a verdade do Evangelho. Versículo 9. Vou dar-te membros da sinagoga de Satanás, dos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Farei com que eles venham e se prostrem a teus pés e reconheçam que eu te amo. É isso então que nosso Senhor diz no versículo 9 ao bispo de Filadélfia. Vou dar-te membros da sinagoga de Satanás. Quem era então a sinagoga de Satanás? Os judeus que viviam então em Filadélfia e que também tramavam e perseguiam contra os cristãos que viviam então nesta cidade. Mas Deus está prometendo ao bispo de Filadélfia que irá dar a ele membros da sinagoga de Satanás. Essa expressão pode designar a conversão dos judeus que tramavam contra os cristãos. Anteriormente, nosso Senhor dizia que abri diante de ti uma porta, não é? E tal expressão, muitos exegetas dizem que designa o êxito apostólico do bispo de Filadélfia. Aqui, no versículo 9, nosso Senhor parece confirmar o que disse antes. Vou dar-te membros da sinagoga de Satanás, pode significar justamente o êxito da pregação do apostolado, a conversão daqueles judeus, para que, se arrependendo então de seus pecados, se façam batizar e se tornem também cristãos. Farei com que eles venham e se prostrem a teus pés e reconheçam que eu te amo. Reconheçam o amor de Deus, o amor de Cristo na vida do bispo de Filadélfia e dos cristãos que ali viviam. Versículo 10. Visto que observaste a minha palavra de paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que está para vir sobre o mundo, para provar os habitantes da terra. Este é um versículo muito importante, o versículo 10. Visto que observaste a minha palavra de paciência. Veja, nós precisamos observar a palavra, viver o Evangelho, cultivar os mandamentos e as virtudes com paciência, paciência nas tribulações, nas perseguições, nas provações, abraçando com Cristo a sua cruz. Né? Visto que observaste a minha palavra de paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Vejam, Cristo é aquele que pode nos fortalecer na hora da tentação. Cristo é aquele que pode fortalecer a nossa vontade por meio da sua graça no momento em que nós sofremos tentações. Eu te guardarei na hora da tentação que está para vir sobre todo o mundo, para provar os habitantes da terra. Vejam, como outrora os cristãos do primeiro século, nós hoje também somos tentados. E sofremos de duas espécies de tentações. Sofremos as tentações diabólicas, provocadas por Satanás e seus sequazes, provocadas pelos demônios, mas nós também sofremos tentações da própria concupiscência, ferida que herdamos do pecado original. Diante das tentações, nós somente conseguiremos resistir a elas e vencê-las se formos auxiliados pela graça de Deus. E se queremos ser, nós precisamos humildemente rezar e pedir a Deus tal graça. Esta é a promessa que Cristo faz ao bispo e aos cristãos de Filadélfia e também a nós hoje. Visto que observaste a minha palavra de paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que o Senhor possa guardar-nos de fato, para que não entremos em tentação, para que não cedamos a ela. Mas tal tentação que está para vir sobre o mundo, para provar os habitantes da terra. Ora, Deus aqui diz que virá sobre o mundo uma provação, que virá sobre os cristãos de Filadélfia uma provação. Uma provação que pode ser um sofrimento, sofrimentos de ordem física, sofrimentos de ordem moral, sofrimentos interiores, tal como deserto, aridez, secura espiritual, calúnia, difamações, perseguições, dores, doenças, enfermidades, prisão, morte, martírio,
tais perseguições, provações, tentações cairão sobre os cristãos de Filadélfia, cairão também sobre nós. E somente conseguiremos resistir se formos auxiliados pela graça de Deus. E para sê-lo, nós precisamos rezar e pedir a Deus, então, a sua graça. Sobretudo, permanecer na graça santificante, que é um dom habitual, e pedir a Deus as graças atuais, a moção do Espírito Santo que ilumina a inteligência para que possamos conhecer a verdade, que fortalece a vontade para que possamos viver os mandamentos, fazer a vontade de Deus. Graça necessária para que vençamos as tentações. Nenhum de nós conseguirá vencer as tentações com as suas próprias forças. Nos é necessário, então, a graça de Deus. Versículo 11. Venho em breve, segura bem o que possuis, para que ninguém te tire a coroa. Jesus promete, venho em breve. E a igreja deve rezar, Maranatá, vem Senhor Jesus, vem depressa. Nosso Senhor está dizendo, então, venho em breve. Ele vem em breve, quer pela ocasião da nossa morte corporal, quer pela ocasião da parousia, quando Nosso Senhor rasgar os céus e então, ressuscitando os mortos, realizar o juízo universal, ou o juízo final. Venho em breve, segura bem o que possuis. O que significa essa expressão, segura bem o que possuis? Significa, persevera sem desistir, não volte atrás no pecado, siga em frente, avante, persevera na virtude, persevera na santidade, para que ninguém te tire a coroa. O que significa a coroa que os vencedores receberão, então, segundo a promessa de Cristo no Apocalipse? A coroa significa as virtudes heróicas, significam os méritos adquiridos pelas boas obras de virtudes. A coroa significa que nós receberemos, então, tal prêmio para que reinemos com Cristo nos céus. Quem usa a coroa é rei. Quem usa a coroa, reina. Ora, Cristo prometeu-nos que nós também haveríamos de reinar com Ele na Jerusalém do Alto, a cidade de Deus. E receberemos, portanto, a coroa se cultivarmos virtudes heróicas, se crescermos no grau de caridade para com Deus, se crescermos, então, na graça, na virtude e no mérito. Seremos coroados e com Cristo reinaremos na Jerusalém do Alto. Mas é preciso, então, segurar bem o que possuímos, perseverar na santidade, sem nos deixarmos convencer ou persuadir pela tentação do demônio, sem voltar ao pecado. Versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna do templo do meu Deus, do qual não sairá jamais. Sobre ele escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, de junto de meu Deus, e o meu nome novo. Ora, ao vencedor. Quem é então o vencedor? É aquele que, renunciando ao pecado, lutando contra o mundo, o demônio e a carne, lutando contra as tentações, lutando contra as obras de Satanás. O vencedor é este, então, que, lutando, alcançou a vitória com o auxílio da graça de Deus e perseverou na oração, perseverou no cultivo das virtudes, perseverou na santidade. Este é o vencedor. Ao vencedor, farei dele coluna do templo do meu Deus. Ou seja, os santos são como que as colunas da igreja. Os santos sustentam a igreja, fazem da igreja uma construção sólida. Além disso, os santos também sustentam aqueles que fraquejam na fé. Os santos são essas colunas do templo do meu Deus, as colunas, então, da igreja. A igreja não é o templo de alvenaria, construído, não é, com blocos, cimento e pedras, com ferragens. A igreja somos todos nós. Todos nós somos igreja, qual templo vivo de Deus, porque Deus habita em nossa alma. Portanto, o Apocalipse chama de colunas do templo do meu Deus, as colunas da igreja, ou seja, o vencedor, os santos. Os santos sustentam a igreja em pé. Vejam,
Sempre ao longo da história, a Igreja passou por inúmeras provações. Nos nossos dias, não é diferente. Privados que estamos, nestes tempos, da celebração eucarística. Isso talvez nos faça pensar o seguinte: a Igreja e o mundo precisa de santos que tenham coragem de enfrentar o mundo que retirou de nós, ainda que temporariamente, aquilo que é o mais precioso que poderíamos ter, o sacrifício da missa. Lutemos, portanto, contra o mundo. Lutemos para defender os direitos da Igreja, para defender os nossos direitos enquanto cristãos, de celebrarmos os sacramentos, de buscarmos a santidade. Ora, ao vencedor falou: coluna do templo do meu Deus, do qual não sairá jamais. Os santos não sairão do céu jamais. Uma vez no céu, os santos ali sempre permanecerão. No céu, do céu não se sai jamais. As almas dos santos, santos anjos e santos homens que já estão no céu, dele não sairão jamais. Sobre ele escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, de junto de meu Deus, e o meu nome novo. Ora, o que é esta nova Jerusalém? É a Jerusalém do alto, a cidade de Deus, a Jerusalém celeste, o reino dos céus. O reino dos céus, no qual já se encontram santos anjos e santos homens, que vivem então a comunhão dos santos, que contemplam a Deus face a face na visão beatífica. E então a carta à igreja de Filadélfia termina no versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tal expressão: quem tem ouvidos, quem tem o coração aberto, quem deseja conhecer a verdade, quem investiga a palavra de Deus com a inteligência e com o auxílio da graça. Quem tem ouvidos, ouça então o que o Espírito Santo diz às igrejas, diz à Igreja Católica, porque é o Espírito Santo quem revela as verdades de fé necessárias à nossa eterna salvação, tal como outrora Cristo. Deus então nos revela tais verdades, para que possamos crer nelas, as viver e perseverar então, neste caminho de vida e de santidade. E aqui termina, pois, a carta à igreja de Filadélfia. Já na sequência, nós temos então a carta à última das igrejas do Apocalipse. É o final do capítulo 3 deste livro da Sagrada Escritura. Nós vamos estudar agora a carta à igreja de Laodiceia. Versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Então já vimos, a palavra anjo designa então o bispo de Laodiceia, pode designar também os cristãos desta diocese, desta comunidade, ou ainda pode designar o anjo da guarda desta igreja, desta diocese. Mas estamos acompanhando de perto os comentários da Bíblia de Navarra, que pretendem então entender pela palavra anjo o bispo desta diocese. Laodiceia. Laodiceia, então, para quem está acompanhando com o mapa, é a última, a sétima das cidades do Apocalipse. Laodiceia fica a sudeste de Filadélfia. A sudeste de Filadélfia, mais ou menos uns 60 quilômetros. Laodiceia fica entre Hierápolis e Colossos, duas cidades menores do que Laodiceia, cidades estas que se localizavam então nos confins da Frígia, entre a região, as províncias romanas da Frígia e da Panfília, indo ao sul, indo para o sul do que hoje é a Turquia, o leste da Turquia, a Ásia Menor de outrora. Laodiceia é uma cidade bem mais para o interior do continente. Uma cidade, portanto, que estava um tanto distante, um tanto longe das controvérsias das grandes metrópoles do Império Romano.
Esta última carta, então, é dirigida ao bispo e aos cristãos que aqui residiam em Laodiceia. Como diz então na nossa apostila, esta era uma cidade próspera comercialmente. Portanto, o comércio de Laodiceia era muito frutuoso. Todavia, após um tremor de terra, após um terremoto que aconteceu por volta da década de 60 depois de Cristo, Laodiceia também precisou se reconstruir com ajuda e subsídios do governo, tal como Filadélfia. Parece que os terremotos eram abundantes ali. Ora, Laodiceia era conhecida por seus estabelecimentos bancários, pela sua academia médica e seus produtos exportados, como a pomada para os olhos e tecidos de lã preta. Os principais produtos comercializados então por Laodiceia eram estes, sobretudo produtos medicinais, fabricados ali mesmo, nesta cidade de Laodiceia, mas também eram produzidas em Laodiceia a lã preta, tecidos de lã preta que eram então exportados para outras cidades, para outras províncias e regiões do Império Romano. O texto do Apocalipse fará referências indiretas a estes detalhes, a este contexto então da cidade de Laodiceia no final do século I. Portanto, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio das criaturas de Deus. Estes são alguns títulos de Cristo. Títulos estes com os quais Nosso Senhor se identifica, então, aos cristãos e ao bispo de Laodiceia. Isso diz o Amém. O que significa Amém? Assim seja. Em outras palavras, Cristo está dizendo: eu sou o Amém. Eu sou aquele que realizou plenamente a vontade do Pai, ao contrário de vocês. Cristo é modelo para toda criatura, e veremos logo mais que os cristãos de Laodiceia e mesmo o seu bispo desviaram-se do caminho de Deus e do amor a Deus, acima de todas as coisas. Por isso Jesus se identifica para eles como o Amém, aquele que foi fiel e que cumpriu fielmente a vontade do Pai e os seus desígnios. Além disso, Jesus se identifica como sendo a testemunha fiel, aquele que testemunha que tudo aquilo que Deus falou outrora no Antigo Testamento se cumpriu em sua vida pública. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio das criaturas de Deus. Princípio aqui traduz a palavra grega arché, que nós vamos encontrar no início do Evangelho de São João Apóstolo. No princípio era o verbo, enarché enologos. E o verbo estava diante de Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, vai dizer São João no seu Evangelho. Aqui Jesus, o verbo encarnado, está dizendo acerca de si mesmo que ele é o princípio das criaturas de Deus. Sim, o princípio, porque o Pai cria todas as coisas por meio de seu Filho no Espírito Santo. Então, de fato, o verbo encarnado, Cristo Jesus, é o princípio de todas as criaturas, porque Deus Pai criou todas as coisas pelo seu verbo, mas também Cristo é o princípio de todas as criaturas, porque Ele realizou a obra da nossa redenção, a obra da nossa salvação. Então todas as coisas, todas as criaturas foram recriadas pelo mistério da regeneração, pelo mistério da graça, pela sua paixão, morte e ressurreição, pela sua redenção. Então Jesus se identifica ao bispo e aos cristãos de Laodiceia dessa forma. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio das criaturas de Deus. Versículo 15. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és tépido, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Então esta é a exortação que Cristo dirige ao bispo de Laodiceia e aos cristãos que ali viviam. Esta é a exortação, a chamada de atenção que Nosso Senhor faz a eles,
conheço as tuas obras. Não é? Obras. Não conheço apenas os teus pensamentos ou o que gostarias de realizar. Conheço as tuas obras. Na aula passada nós falávamos que somos salvos ou condenados pelas nossas obras. Deus quer de nós obras de virtudes. E o demônio quer arrastar-nos por meio da tentação para que realizemos obras de pecado. Né? Seremos salvos pelas nossas obras ou seremos condenados pelas nossas obras. Né? Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. O que Cristo está então reprimindo aqui, condenando aqui? Cristo está condenando exatamente a mediocridade de vida dos cristãos que viviam então em Laodiceia. Né? Essa expressão designa a mediocridade. Um pouco mais à frente ele vai dizer: não és nem frio nem quente, és tépido. Aliás, é isso que vai aparecer também no texto latino da Neo Vulgata, não é? Sic quia tepidus est nec calidus nec frigidus incipiente vomere ex ore meo. Né? Ou seja, és tépido. O que significa a palavra tépido? Significa morno, mas também é uma palavra cujo significado pode ser sem vida, sem viço, sem força. És tíbio e frouxo. És tíbio e frouxo na vida de santidade. Em outras palavras, esta é a exortação que Cristo está fazendo ao bispo e aos cristãos de Laodiceia. E por que és frio, morno, sem força, tíbio, frouxo? Porque tiraste as esperanças da salvação eterna e colocaste as tuas esperanças nos bens materiais desta vida terrena. Veja, Laodiceia era uma cidade próspera no comércio e provavelmente os cristãos desta cidade retiraram Cristo do centro de suas vidas e colocaram no lugar o seu bem-estar. Assim pode acontecer muitas vezes conosco também, meus irmãos. Muitas vezes nós buscamos mais o poder mundano, as riquezas, os prazeres e a fama desta vida terrena. Muitas vezes buscamos mais estas coisas, uma realização nesta vida terrena. Muitas vezes buscamos mais isso do que a Deus. Não, todos nós muitas vezes fugimos à luta. Somos covardes, somos tíbios e frouxos. Fugimos à luta contra o tentador para vencer as tentações. Fugimos à luta contra os poderes deste mundo terreno, contra o Estado tirano que muitas vezes quer nos fazer nos afastar dos sacramentos. Muitas vezes, meus irmãos, nós fugimos da responsabilidade, a responsabilidade da nossa salvação e a responsabilidade de defender a igreja. Somos também nós, muitas vezes, estes que não são nem frios nem quentes. Somos mornos, somos tíbios e frouxos, somos covardes, ficamos em cima do muro, queremos agradar a todos e agimos com respeito humano. Somos politicamente corretos. Essa expressão também pode designar aqueles que querem agradar a todos, e que para fazer isto desprezam a verdade. Aqueles que traem a verdade para agradar a todos, aqueles que traem a verdade para serem politicamente corretos, nunca encontrarão o caminho da salvação e conseguem ainda por cima serem diante de Deus como que desprezíveis. Atraem sobre si a repugnância divina. Ora, meus irmãos, chegou o tempo de nós vivermos com sobriedade. Chegou o tempo de nós vivermos com força e coragem a santidade. Chegou o tempo de pararmos com o lenga-lenga de outrora. Chegou o tempo de sermos qual João Batista, sermos cristãos de força, coragem, fibra, têmpera. E de então mortificarmos a tibieza, a frouxidão, a covardia e a tepidez. Chegou a hora de nós mortificarmos tais vícios que nos afastam da verdade e abraçarmos a cruz de Cristo e com ele seguirmos o caminho do Calvário até o fim. É tempo, meus irmãos, é tempo de acordarmos.
É tempo de sairmos desta tibieza, de não sermos nem frios nem quentes, nem lá nem cá. Vivermos sem identidade, sem saber quem nós somos. Ora, já é tempo de nós reassumirmos a nossa vocação, não é? De santidade. Pois bem, na nossa apostila, comentando um pouco sobre estes versículos 15 e 16, o texto vai dizer, não é? Ora, não agrada em nada a Deus tal atitude. A atitude de sermos politicamente corretos, queremos agradar a todos, queremos agradar ao mundo. Não é? Muitas vezes nós não lutamos contra o mundo, o demônio e a carne, muitas vezes fazemos acordo com eles. Ora, tais atitudes não agradam em nada a Deus. Pelo contrário, lhe ofende e causa repugnância olhar para uma alma mergulhada na mediocridade, na tentativa de agradar a todos. E é por isso que nosso Senhor dirá no versículo 16: porque és tépido, porque és morno, tíbio, frouxo, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Estou para te vomitar da minha boca. Não é? Ora, tais atitudes de frouxidão, de fraqueza, de covardia, atraem sobre nós a repugnância divina. Não tenha dúvida. Não é? Este é o ponto. Não é? Quando nós traímos a verdade e caímos no relativismo, somos incapazes de amar a Deus tal como Deus quer ser amado. Deus quer ser amado por nós com um coração decidido, constante, perseverante. Deus quer de nós obras de virtudes constantes, perseverantes, custe o que custar, doa quem doer. Deus quer de nós que vivamos a verdade do Evangelho, não é? E que sigamos em frente sem voltar atrás, sigamos em frente no caminho da eterna salvação. Este é o ponto. Versículo 17. Dizes, sou rico, cheio de bens, e de nada preciso, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Né? E aqui a Bíblia de Navarra comenta da seguinte maneira: a igreja de Laodiceia não se dava conta da sua perigosa situação espiritual. O florescimento da sua indústria e comércio, assim como a falta de perseguições, fazia-a crer-se rica e sem necessidade de nada, unindo a tibieza, o orgulho e a soberba. Estes eram os defeitos, os principais defeitos e pecados dos cristãos que ali viviam. A sua tibieza, o seu orgulho e a sua soberba. De fato, em Laodiceia, não se sofriam muitos martírios. E a prosperidade do comércio e da atividade econômica nesta cidade fez com que os cristãos, então, tivessem uma vida boa, se esquecessem de Deus e pusessem a busca pela felicidade nos bens desta vida terrena, passageira, mutável, que passa. Por isso, Cristo está repreendendo então a estes cristãos, dizendo: tu dizes, sou rico, cheio de bens e de nada preciso. Né? Ora, estes cristãos estavam acomodados na sua situação, acomodados na sua vidinha medíocre. Tudo vai bem, não nos falta nada, não é? Não sofremos o martírio como cristãos de outras cidades. Vamos então levar a vida nessa frouxidão, neste laxismo e tibieza. Ora, meus irmãos, nós devemos estranhar quando tudo vai bem na nossa vida. Quando tudo vai, aspas, né? Quando tudo vai bem na nossa vida, isto significa que nós não estamos vivendo de fato o Evangelho. Porque quem vive o Evangelho incomoda. Quem vive o Evangelho, verdadeiramente, quem trilha o caminho da santidade, incomoda o mundo, o demônio e a carne. E vai sofrer perseguições, tribulações, sofrimentos nessa vida terrena. Me mostrem um santo que nunca sofreu durante sua vida. Não é? Este é o ponto. Daí Jesus, então, os repreender, dizendo-lhes: não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Né? Ora, és infeliz porque não buscas a felicidade eterna, buscas as felicidades
que os bens materiais podem dar nessa vida terrena. És miserável, jaz na miséria do pecado, fora da vida da graça, por isso és pobre na vida de virtudes. Se és rico na vida financeira, se és rico de bens materiais, no entanto és pobre nas obras de virtudes que pode lhe render a eterna salvação. És cego. Cristo repreende a cegueira destes homens, do bispo de Laodiceia e dos cristãos que ali viviam. És cego, não vês a verdade do Evangelho, fechastes teus olhos para a vontade de Deus e estás nu, portanto, sem a veste branca dos santos. Esta era, de fato, a triste situação dos cristãos de Laodiceia. Versículo 18. Aconselho-te a que me compres ouro purificado no fogo para enriqueceres, vestes brancas para te cobrires, e se não ver a tua vergonhosa nudez, e colírio para ungires os olhos e recuperares a vista. Ora, existe aqui neste versículo vários trocadilhos com relação às atividades que eram desenvolvidas na igreja de Laodiceia. Quando Cristo exorta, aconselho-te a que me compres ouro purificado no fogo. O ouro significa o ouro das virtudes. O ouro provado no fogo significa as virtudes que foram adquiridas em meio às provações e aos sofrimentos desta vida terrena. Jesus então os exorta, não é? Aconselho-te a que me compres ouro purificado no fogo. Então quer dizer, abandona a busca pela fama, pela riqueza, pelo poder e pelos prazeres desta vida terrena, abandona tal mediocridade, tal tepidez, abandona tudo isso e adquira, busca, compra o ouro das virtudes purificado no fogo das provações, porque uma vez que nós renunciamos às obras de Satanás, uma vez que nós deixamos as vaidades do mundo e começamos a cultivar uma vida virtuosa e a trilhar o caminho da salvação e da santidade, certamente seremos provados. Certamente o sofrimento se abaterá sobre nós e as perseguições começarão. Então precisaremos de ouro purificado no fogo. As virtudes, significadas pelo ouro, serão adquiridas por meio do fogo das provações. E é assim que nos enriqueceremos diante de Deus, com tais virtudes. Mas nosso Senhor também exorta que os cristãos de Laodiceia comprem vestes brancas para te cobrires e não se ver a tua vergonhosa nudez. O que significam as vestes brancas? As promessas do batismo, a pureza da fé. Quando o sujeito é batizado no rito antigo, ele se revestia então das vestes, da roupa branca. A roupa branca significa as promessas do batismo, significa a pureza que por meio do sacramento do batismo nós alcançamos na vida interior. As vestes brancas aqui também se referem e fazem um trocadilho com a lã preta, que era então produzida pela indústria de Laodiceia. Se a indústria de Laodiceia produzia lã preta, numa leitura alegórica destes fatos, Nosso Senhor está como que dizendo, de fato, vocês de Laodiceia só produzem lã preta, ou seja, más obras, pecados, frouxidão, tibieza. Não é? Lança de mão, não é? Lança fora, abandona a lã preta da tua vida pecaminosa, da tua vida de pecado mortal e converte-te, adquire vestes brancas. Ou seja, vive as promessas do teu batismo, busca uma vida na pureza e na santidade, para cobrires a tua vergonhosa nudez. E também aconselho-te a que me compres colírio, para ungires os olhos e recuperares a vista. Né? Ora, os cristãos de Laodiceia eram cegos, mas não de uma cegueira física exterior, e sim de uma cegueira interior, uma cegueira intelectual, uma cegueira da alma, porque estavam vivendo fora da graça de Deus, na vida do pecado.
Laodiceia também era famosa, então, pela sua produção de pomadas medicinais, de colírios. A sua indústria medicinal era famosa em todas as províncias romanas ao entorno e mesmo na Península Itálica. Né? E um dos produtos que Laodiceia fabricava eram então os colírios. E Nosso Senhor diz: de fato, precisais de um colírio, mas não para curar-vos da cegueira física, precisais de um colírio para ungires os teus olhos, os olhos de tua alma, a tua inteligência, e enxergares então a triste situação espiritual na qual viestes cair. Volta a enxergar, acorda. Volta a enxergar que estás trilhando um caminho de perdição e retorna, converte-te, abandona o pecado, arrepende-te. Trilha o caminho da eterna salvação e cultiva a oração, a penitência, a mortificação. Os exercícios espirituais próprios de quem quer se salvar cura, portanto, a tua cegueira espiritual. É isto que Nosso Senhor exorta ao bispo e aos cristãos de Laodiceia. Versículo 19. Aqueles a quem amo, repreendo e corrijo. Essa frase é importante. Veja, se Deus não nos amasse, o que contraria a própria essência divina, se Deus não nos amasse, nos abandonaria na vida de pecado. No entanto, não é isso que Ele faz. Aqueles a quem amo, repreendo, exorto, corrijo. Se Deus muitas vezes nos pune, é para que nós nos convertamos, é para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e mudemos de vida. Deus corrige aqueles que quer salvar. Vejam, Deus ama o pecador e quer salvá-lo, e por isso detesta o pecado. Há uma grande diferença, não é? A postura correta é amar o pecador e detestar o pecado. E não detestar o pecado e o pecador. Não é? Essa não é a postura correta. A postura correta é amar o pecador, e porque justamente nós amamos o pecador, estamos trabalhando para retirá-lo do pecado. Detestamos o pecado, porque ele faz com que o homem pecador seja lançado no fogo do inferno. Ora, Deus nos ama. E qual pai que, porque ama os seus filhos, não os corrige? Deus é nosso Pai dos céus. Fomos adotados em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus no Filho Cristo Jesus e, portanto, se Deus nos repreende, se Deus nos corrige, se Deus nos pune até mesmo, é porque nos ama e quer nos salvar. Deus, portanto, ama os pecadores, mas detesta o pecado e quer arrancar os pecadores da sua vida de pecado, porque justamente o pecado nos conduz para o inferno e Deus quer a nossa salvação eterna. Mas Deus nos repreende, Deus nos corrige? Claro que sim, e Deus faz isso porque Ele é bom e misericordioso. Deus é um Pai bondoso, um Pai misericordioso, que nos repreende e nos corrige para que abandonemos o pecado e trilhemos o caminho da eterna salvação. Portanto, meus irmãos, não abusemos da misericórdia divina. Olhemos para dentro de nós também, como outrora os cristãos de Laodiceia, nós também somos exortados por Cristo. Façamos um exame de consciência. Olhemos para dentro de nós e identifiquemos os nossos vícios, os nossos pecados mortais que nós ainda não abandonamos e lutemos contra eles. Aqueles a quem amo, repreendo e corrijo, tem, pois, zelo e arrepende-te. Esta é a exortação, o final do versículo 19. Arrepende-te. Versículo 20. Olha que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em casa dele para cear, eu com ele e ele comigo. Essa imagem do versículo 20 também é uma imagem belíssima. Aqui na nossa apostila, o texto vai comentar da seguinte maneira este versículo.
Cristo é retratado como alguém que está do lado de fora, ou seja, a igreja de Laodiceia se esqueceu de Deus e do caminho da santidade. Pôs para fora de sua morada interior o próprio Senhor, porque outras eram as suas preocupações. Então, Cristo se dirige aos cristãos de Laodiceia como quem foi posto para fora. Olha que estou à porta e bato. Estou do lado de fora, não é? E bato à porta de vossos corações. Mas por que Cristo se coloca na condição de um sujeito que está fora da casa, da morada? Não é? Porque de fato os cristãos deram as costas a Cristo, como que o expulsaram da sua vida. Não é? As preocupações dos cristãos de Laodiceia eram apenas com as coisas do mundo terreno, passageiro, mutável. Se esqueceram de Deus. Estão cegos para o Evangelho. Por isso Jesus lhes diz: estou à porta e bato. Ora, Cristo bate à porta do nosso interior, bate por meio da graça atual, que ilumina a inteligência, fortalece a vontade, para que possamos conhecer a verdade e para que possamos obedecer os mandamentos. Cristo bate a porta do nosso coração de inúmeras formas, não é? Por meio de um retiro que fazemos, de um livro que lemos, de uma conversa com algum amigo, de um momento de oração, de uma homilia que escutamos. Não é? Deus providencia inúmeras maneiras, inúmeros veículos para fazer com que sua graça chegue até nós, por meio da qual Ele então bate à porta da nossa consciência, bate à porta do nosso coração. Cristo Jesus, em sua infinita misericórdia, bate à porta, toca a nossa alma com sua graça e nos chama à conversão. Como anda, pois, tua vida de oração? Tu também te esqueceste de Deus? Não é? Para se entregar aos trabalhos e aos prazeres, aos barulhos do mundo, à efervescência das paixões? Retorna ao Senhor em íntima oração, ouve-lhe a voz, abra as portas do teu coração, abra as portas do interior a Cristo e permite com que Cristo reine em nosso coração. Veja, quem nós temos deixado reinar em nossa vida? Muitos de nós talvez estamos deixando o diabo reinar em nossa vida. Outros permitem com que os prazeres do mundo, a fama, a riqueza e o poder reinem em nossa vida no lugar do Senhor. Outros permitem que a concupiscência reine no lugar do Senhor. Portanto, nós somos chamados a nos converter. Converter-se significa destronar os ídolos, destronar quem está ocupando o lugar de Cristo em nosso interior e permitir com que Cristo reine, volte a reinar em nossa consciência, em nossa alma, em nossas decisões. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a voz do Verbo de Deus, a palavra da verdade, o Evangelho, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em casa dele e cearei, eu com ele e ele comigo. Vejam, esta é a imagem da vida interior, esta é a imagem da vida de oração, esta é a imagem da intimidade com Deus. Mas eis que nosso Senhor então está à porta e bate. Quem ouvir a sua voz e lhe abrir a porta, veja, somos nós que precisamos abrir a porta a Cristo. Cristo não chega arrombando a porta. Ele não é onipotente. Onipotente significa que ele pode todas as coisas. Ele tem poder para realizar o que quiser. Deus poderia muito bem então arrombar as portas do nosso coração e invadir a nossa alma. Não o faz. Por quê? Porque nos ama. E ao nos amar, respeita as nossas decisões, respeita a nossa liberdade. Deus não nos impõe coisa alguma, porque nos ama. Não é? Deus respeita o livre-arbítrio da vontade. Então essa expressão, abrir a porta, significa o livre-arbítrio da vontade. Por meio do livre-arbítrio da vontade, nós podemos escolher corresponder com a graça de Deus e assim abrir as portas do nosso coração para que Cristo possa reinar em nossa vida, ou pelo livre-arbítrio da vontade nós podemos resistir, fechar a porta, rejeitar a graça de Deus e decidir perseverar no pecado mortal. E não permitir que Cristo reine em nossa vida, mas sim o demônio, o mundo e a carne.
Essa escolha está ao nosso alcance. Temos o poder de realizar uma ou outra. Mas se escolhermos então abrir as portas do nosso coração a Cristo, ou seja, pelo livre-arbítrio da vontade corresponder à graça, Ele então entrará em nossa casa, entrará no aposento interior do nosso espírito, entrará na morada interior de nossa alma para cear conosco. É a Eucaristia. É o símbolo da comunhão com Deus, intimidade com Deus, união da alma com Deus nesta vida interior que está ao nosso alcance, se correspondermos às moções da graça. Versículo 21. Ao vencedor, falo-ei sentar comigo no meu trono, da mesma forma que eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então quer dizer, ao vencedor. Quem são os vencedores? São santos. Ao vencedor, ao que perseverar no caminho da santidade até o fim, falo-ei sentar comigo no meu trono. Os santos reinarão com o Senhor na Nova Jerusalém. Os santos reinarão com o Senhor no céu, na cidade de Deus. Portanto, participarão do poder régio de Cristo, permanecerão no reino de Deus, consumado, estabelecido definitivamente no céu. O vencedor, então, os santos, reinarão com o Senhor na Jerusalém do Alto, na cidade de Deus. Da mesma forma como Cristo, que venceu o mundo, o demônio, a carne, que venceu o pecado e a morte na cruz e ressuscitou, como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, aquele que tem o coração aberto, que quer seguir a Cristo, que quer trilhar o caminho da santidade, este que tem ouvidos, então que ouça o que o Espírito Santo revela à igreja. Pois bem, e aqui termina então a carta aos cristãos de Laodiceia e ao seu bispo, ao bispo dessa cidade e desta diocese. Aqui termina também o capítulo 3, e com o capítulo 3 termina então a segunda parte do livro do Apocalipse, tal como está no nosso esquema, no nosso roteiro de estudos. Então já estudamos a primeira e a segunda partes, que compõem então o primeiro bloco lógico de textos do Apocalipse. São os 3 primeiros capítulos que tratavam então das coisas que estavam acontecendo no tempo do autor, no final do século I da era cristã. A partir de agora, nós vamos então adentrar na terceira parte do livro do Apocalipse, segundo o nosso esquema, segundo o nosso roteiro de estudos. E adentrando na terceira parte do Apocalipse, nós estaremos estudando textos que constituem o segundo bloco, ou segundo momento lógico do livro do Apocalipse. Assim está na Bíblia de Navarra, segunda parte. É o segundo bloco lógico do Apocalipse. Por quê? Porque são as visões escatológicas. Aqui então, o apóstolo João, o autor sagrado, começa a nos narrar o que vai acontecer depois. Aqui começa então a profecia, o texto profético propriamente dito. Ora, essa terceira parte tem justamente como título o que vai acontecer, as visões escatológicas, né? Até agora nós estudamos uma primeira experiência mística que São João teve em Pátimos e que escreveu relatando. Até agora nós estudamos a primeira visão do Apocalipse, que se desdobrou então no texto As 7 Cartas, no texto das 7 cartas dirigidas às 7 igrejas do Apocalipse. A partir de agora nós começaremos a estudar a segunda visão e as visões a ela anexas. São visões escatológicas. Escatologia é o nome de um dos ramos da teologia católica. A escatologia é o estudo das coisas do fim. A escatologia, portanto, estuda
o fim de todas as coisas. Não apenas o fim enquanto termo, algo que acaba, mas fim enquanto finalidade, telos. Né? Portanto, a escatologia, nós dizíamos lá na primeira aula, se subdivide em escatologia intermédia ou intermediária, que estuda então a morte corporal, o juízo particular, o céu, o purgatório e o inferno. Essa é a escatologia intermédia ou escatologia intermediária. E a escatologia também se subdivide em escatologia final, que estuda então, tem como objeto próprio de estudos, não é? A aprovação derradeira da igreja, a apostasia da fé, a segunda vinda do Senhor em glória na parousia, a ressurreição dos mortos, o juízo final, o estabelecimento dos novos céus e da nova terra e a condenação dos demônios e dos maus homens ao inferno. As visões escatológicas dizem respeito principalmente a esta segunda divisão da escatologia enquanto ramo da teologia católica, a escatologia final. Né? Nós estudaremos então a partir de agora o tópico 3 do nosso esquema, que está lá na página 3 da nossa apostila, o que vai acontecer, visões escatológicas. Essa terceira parte do Apocalipse pode ser subdividida, por sua vez, em 9 pedaços, em 9 fragmentos. Nós estudaremos o tópico de número 1, que se subdivide também em 2 momentos. Então nós temos o ponto 3.1.1 e temos o tópico 3.1.2, que correspondem respectivamente ao capítulo 4 e ao capítulo 5 do Apocalipse. No capítulo 4, nós vemos Deus no trono de sua glória, a liturgia da criação. No capítulo 5, nós vemos o livro selado e o cordeiro, a liturgia da redenção. No capítulo 4 e 5, nós temos uma liturgia celeste, uma liturgia que a igreja triunfante nos céus realiza para adorar e louvar a Deus, para adorar e louvar o Verbo encarnado, Cristo Jesus, designado pela expressão Cordeiro Imolado. É por isso que o tópico 3.1 está intitulado como a liturgia celeste da criação e da redenção. É a segunda visão do Apocalipse, é a primeira visão escatológica. São João tem então, num êxtase místico e profético, a visão do céu, a visão de um triunfo. Então, o autor sagrado começa a falar do desenrolar da história e das coisas do fim, partindo do triunfo. Ou seja, ele já nos adianta a esperança de que o fim da história, de que o fim de todas as coisas que acontecem ao longo da história é a consumação do reino de Deus no céu, na Jerusalém do Alto, na cidade de Deus. É isso que veremos então. Esta segunda visão do livro do Apocalipse, esta primeira visão escatológica, diz respeito, portanto, à liturgia celeste. Nos apresenta já, por meio da revelação divina, nos apresenta já como penhor que nós podemos possuir na fé e na esperança, o penhor de que o céu existe e que é para lá que estamos caminhando, mesmo que ao longo dessa vida terrena nós soframos, passemos por tribulações, sofrimentos. Não é? A nossa esperança é que o Senhor nos dará um dia a glória do céu, dará aos vencedores a glória do céu, aos santos. Se venceram é porque tiveram que travar uma batalha, tiveram que travar uma luta. Essa é a nossa luta. A luta para cultivar a oração, a penitência e a mortificação, a luta contra o pecado mortal e venial, a luta contra o mundo, o demônio e a carne, aquilo que é próprio da via purgativa. Né? Aqueles que querem trilhar a santidade haverão de lutar. Pois bem, nos coloquemos então agora diante do capítulo 4 do Apocalipse. Então, no capítulo 4 nós temos aquilo que podemos chamar de liturgia da criação. O que é a liturgia da criação? Ora, o autor descreve o céu
e o céu é composto pelos santos anjos e pelos santos homens. E a visão que São João tem do céu é a visão da totalidade dos santos anjos e dos santos homens. Portanto, é um triunfo, é uma consumação. A visão que São João tem é a visão do céu depois que se completaram o número dos santos. Entende isso? Após o juízo final. O céu consumado. O nosso fim último. Fim no sentido de telos. Finalidade. É para lá que estamos caminhando. Então, o capítulo 4 nos apresenta a liturgia da criação. Ou seja, o autor descreve o céu composto pelos santos anjos e pelos santos homens, adorando e louvando a Deus como Criador de tudo. Deus enquanto Trindade, como Criador de tudo. E já o capítulo 5, mais adiante, nos apresentará a liturgia da redenção, tal como está no nosso esquema. O que é a liturgia da redenção? O autor descreve no capítulo 5 os santos anjos e os santos homens adorando e louvando o Filho de Deus, o Verbo encarnado, como Salvador e Redentor de todas as coisas, de todas as criaturas. Esta, então, é a diferença do capítulo 4 para o capítulo 5, mas são visões e textos que se completam em uma mesma experiência mística. Vamos, então, ler e analisar o texto que está contido aqui no capítulo 4. Vamos seguir a tradução da Bíblia de Navarra. Apocalipse 4, versículo 1. Eis o que vi depois disto. Uma porta estava aberta no céu, e a voz que antes ouvira falar-me como uma trombeta dizia: sobe cá acima, que te quero mostrar o que deve acontecer depois disto. Versículo 1 e versículo 1 na íntegra. Ora, quando o versículo começa dizendo: eis o que vi. Quem viu? São João Apóstolo, o autor do Apocalipse. Eis o que vi. Ora, São João tem aqui uma segunda visão em êxtase. Então, como dizíamos outrora, nas aulas anteriores, São João, na ilha de Patmos, teve uma experiência de êxtase místico e êxtase profético, com dons místicos extraordinários, como visões, locuções e uma espécie de contemplação infusa, pela qual Deus revelou verdades. Revelação esta que é feita para um apóstolo, revelação pública, ou seja, para toda a igreja. Ora, eis o que vi. Aqui, vi significa então uma visão em êxtase, um dom místico extraordinário. Eis o que vi depois disto. Depois disto o quê? Depois da primeira visão. Depois das 7 cartas às 7 igrejas. Depois de Deus ter mostrado a João o que estava acontecendo. Eis o que vi depois disto. Uma porta estava aberta no céu. Quem é esta porta pela qual nós entramos então no céu? Esta porta é Cristo. Como outrora já nos foi elucidado na carta à igreja de Filadélfia. Abri diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Esta é a porta da eterna salvação, a porta do céu, a porta pela qual nós entramos no céu. Esta porta é Cristo, o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Portanto, todos os elementos que nós veremos aqui existir, estar presente nesta narração, não devem ser interpretados ao pé da letra. O sentido literal não é uma interpretação ao pé da letra. Nós temos aqui diante de nós um conjunto de simbologia, símbolos que significam verdades de fé. Então, eis o que vi depois disto. Uma porta estava aberta no céu.
Esta porta é Cristo. Tal como vai dizer também o próprio Santo Agostinho no seu comentário ao Apocalipse. Se nós tomamos aqui conosco o comentário feito por Santo Agostinho a este versículo primeiro do capítulo 4, Santo Agostinho vai dizer: eis que uma porta estava aberta no céu. Chama a porta aberta a Cristo, porque Cristo é a porta. Chama céu a igreja, na qual se realizam os negócios celestes. Então, quer dizer, por esta porta que é Cristo, entramos na igreja triunfante, a igreja celeste, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. São João, então, vê uma porta que estava aberta no céu, e a voz, que antes ouvira falar-me, como uma trombeta, dizia: esta voz é a voz do Verbo. Esta voz é a voz da porta, é a voz de Cristo. É a voz que nos revela verdades de fé, voz que comunica verdades de fé, voz estrondosa, voz forte como de trombeta, voz firme, voz penetrante como espada de dois gumes. É a voz do Verbo que dizia: sobe cá acima, que te quero mostrar o que deve acontecer depois disso. A voz de Cristo que dá esta ordem: sobe cá acima. Sobe cá acima significa cair em êxtase. Sobe cá acima é a ordem dada por Cristo ao apóstolo João para que, pelo livre-arbítrio da vontade, consinta com o dom místico extraordinário do êxtase e se entregue à experiência mística extraordinária. É isto que significa sobe cá acima. Vejam então, em êxtase, São João Apóstolo é como que transportado para viver então estas cenas. Ele as vive de fato. Lembremos o que é o êxtase místico, não é? É a alienação de todas as potências da alma. É o sujeito que, pelo livre-arbítrio, entrega, consente em entregar à moção do Espírito Santo todas as potências da sua alma. Então ele continua vivo, continua consciente de si mesmo, mas ele perde a consciência do que está acontecendo no mundo material à sua volta para estar consciente de si mesmo e estar consciente da revelação que Deus faz dentro e por meio do êxtase místico profético. Então, sobe cá acima significa consente com um dom místico extraordinário, que te quero te mostrar o que deve acontecer depois disto. O que deve acontecer depois disto, o quê? Depois disto, depois do século I, depois das cartas às 7 igrejas, depois do momento presente. Né? Ou seja, quero revelar-te o que vai acontecer depois. Quero revelar-te os acontecimentos futuros que culminarão no fim da história, no final dos tempos. Quero te mostrar os acontecimentos futuros. Quero que participes da minha presciência. Em outras palavras, quero dar-te uma profecia. É isto que significa essa expressão. Te quero mostrar o que deve acontecer depois. Quero dar-te uma profecia. Quero revelar-te os acontecimentos futuros. Este é o significado, portanto, do versículo 1, aqui do capítulo 4 do Apocalipse. O capítulo 4 é composto por 11 versículos. É um capítulo relativamente curto. É o início, então, da segunda visão, a primeira escatológica. Todos os elementos que vão aparecer nesta segunda visão dizem respeito ao futuro, ao que vai acontecer nos séculos posteriores, ao longo de toda a história da igreja, ao longo de toda a história até a parousia, até o final dos tempos. Versículo 2. Imediatamente caí em êxtase e vi um trono levantado no céu, sobre o qual alguém estava sentado.
né? Então vejam, imediatamente caí em êxtase. Então o apóstolo caiu em êxtase porque pelo livre-arbítrio da vontade consentiu a moção interior da graça, a moção interior do Espírito Santo, a moção interior do dom místico extraordinário. Caí em êxtase e vi um trono levantado no céu. Então São João, na visão mística, entrou pela porta no céu. Ele está tendo uma visão do céu. Ele está tendo uma visão do reino de Deus consumado. Ele está tendo uma visão da Nova Jerusalém. E lá, então, viu um trono levantado no céu, sobre o qual alguém estava sentado. Quem é que está sentado neste trono? Deus, enquanto Trindade. As três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, enquanto Trindade, é este alguém que está sentado no trono. Se está sentado no trono, está sentado para julgar. Se está sentado no trono, está sentado para reinar. O seu poder está estabelecido. O seu trono está levantado no céu, não é? Para reinar, para julgar. Estas expressões, elas são retiradas também do Antigo Testamento. Por exemplo, no profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, nós veremos o seguinte texto: no ano em que morreu o rei Osias, vi o Senhor sentado num trono alto e sublime. As orlas de seu manto enchiam o templo. Junto dele estavam de pé serafins, cada um com 6 asas. E também estes seres de 6 asas vão aparecer aqui na visão do apóstolo João em breve, né? Então eu vi um trono levantado no céu. Também o profeta Ezequiel vai nos narrar no seu texto a mesma expressão. Em Ezequiel 1, 26, 28, é isso que nós vamos ler. Quem quiser depois ler um pouco antes, um pouco depois, né? Mas o versículo 26 do capítulo 1 de Ezequiel diz o seguinte: acima da abóbada sobre as suas cabeças havia uma espécie de trono, com aspecto de safira, e sobre esta espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. E eu vi como que um brilho de âmbar envolvendo-a por todos os lados, como se fosse de fogo, desde o que parecia ser a cintura para cima e do que parecia ser a cintura para baixo, vi algo como fogo envolvendo-a de resplendor. O resplendor que a envolvia tinha um aspecto de arco-íris, que se forma nas nuvens em dia de chuva, tal era a visão da semelhança da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava. Então vejam, também o profeta Isaías e o profeta Ezequiel tiveram visões apocalípticas, tiveram experiências místicas extraordinárias no Antigo Testamento. Também estes profetas, e não apenas Isaías e Ezequiel, como também Daniel e outros, tiveram experiências místicas, né? Pelas quais Deus lhes deu então uma profecia. Então, imediatamente caí em êxtase e vi um trono levantado no céu sobre o qual alguém estava sentado. É a visão de um triunfo, é a visão da glória de Deus no céu. Versículo 3. O que estava sentado parecia semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. Circundava o trono um arco-íris, semelhante à esmeralda. Como nós víamos também há pouco o profeta Ezequiel descrever no capítulo 1 de seu livro, né? O que significam estas coisas? O que estava sentado no trono, quem é que estava sentado no trono? Deus, enquanto Trindade, o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. O que estava sentado no trono parecia semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. A pedra de jaspe e de sardônio significam, segundo alguns exegetas, a glória de Deus, tal como o próprio profeta Ezequiel
e interpretou na sua visão. O profeta Ezequiel está dizendo no versículo 28, tal era a visão da semelhança da glória do Senhor. Santo Agostinho, no seu comentário ao Apocalipse, dará um significado diferente à pedra de jaspe e de sardônio. Santo Agostinho diz o seguinte: estas comparações aplicam-se à igreja. O jaspe tem a cor da água e o sardônio tem a cor do fogo. Como se disse, há aqui uma referência aos dois juízos. Um efetuou-se por meio da água no dilúvio e outro há de efetuar-se por meio do fogo. Então, Santo Agostinho entende por jaspe, que tem a cor da água, um primeiro juízo que Deus fez outrora com Noé, por meio do dilúvio. E a pedra de sardônio, segundo Santo Agostinho, que tem cor de fogo, é o segundo juízo que ainda será efetuado, que será o juízo do fogo, ou seja, a condenação ao fogo eterno dos demônios e dos maus homens e a salvação definitiva do fogo eterno, os santos anjos e santos homens. Santo Agostinho enxerga então na pedra de jaspe e de sardônio tais coisas. Mas existe ainda uma terceira exegese, uma terceira interpretação. Então, enumeremos. Em uma primeira exegese, jaspe e sardônio significam a glória do Senhor. Em uma segunda exegese, que é de Santo Agostinho, nos seus comentários, jaspe e sardônio significam dois juízos. Numa terceira exegese, a pedra de jaspe, que lembra a cor da água, significa o batismo. E a pedra de sardônio, que tem cor de fogo, significa o sangue ou ainda o Espírito Santo. Então, o que estava sentado no trono, Deus, parecia semelhante a uma pedra de jaspe, porque ele nos confere a água da graça, sobretudo por meio do batismo. E tinha um aspecto semelhante ao sardônio, ao fogo dos dons do Espírito Santo, ou então ao sangue efusivo que Cristo derramou pela nossa eterna salvação. São exegeses possíveis, são exegeses católicas deste texto. Né? O que estava sentado então parecia semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, circundava o trono um arco-íris semelhante à esmeralda. Este arco-íris também o profeta Ezequiel disse ter visto. No versículo 28 do capítulo 1 de seu livro. O resplendor que o envolvia tinha aspecto do arco-íris. O arco-íris também apareceu antes, lá em Gênesis 9, versículos de 8 a 13. O arco-íris apareceu como um sinal, como um símbolo da aliança que Deus fez com os homens, da antiga aliança. Então, esta visão do capítulo 4, que constitui então a liturgia da criação, remonta-nos ao Antigo Testamento. Já as visões, a visão do capítulo 5, a liturgia da redenção, remonta-nos ao mistério do Novo Testamento. Por isso aqui o autor sagrado, o apóstolo João, está citando diversos elementos que já apareceram outrora no Antigo Testamento, nos livros da revelação do povo hebreu, que também faz parte da nossa revelação, do que nós consideramos como revelação divina, nós cristãos católicos. Né? Versículo 4 do capítulo 4 do Apocalipse. À volta deste trono havia outros 24, nos quais se sentavam 24 anciãos, vestidos de roupas brancas, com coroas de ouro na cabeça. Este versículo é muito importante, muito importante. Vamos entender o que está dito aqui então no versículo 4. Vejam, à volta deste trono, à volta ao entorno do trono no qual Deus se sentou, no qual Deus está sentado para julgar, para reinar, em volta dele havia outros 24 tronos, nos quais se sentavam 24 anciãos. O que os 24 anciãos significam? Santo Agostinho, no seu comentário,
Eu estou lendo aqui o comentário que compõe a terceira homilia e que explica o capítulo 3 e 4 do Apocalipse. Isso está no tomo 3 do comentário de Santo Agostinho, publicado pela Cultor, pelo menos na minha edição é página 249. Santo Agostinho diz o seguinte: os anciãos são a Igreja Universal, como diz Isaías. Envergonhar-se-á a lua e confundir-se-á o sol quando reinar o Senhor dos Exércitos no Monte Sião e em Jerusalém e for glorificado na presença dos anciãos. Para Santo Agostinho, os 24 anciãos significam a Igreja Universal. Ora, 24 anciãos. Nós temos 12 tribos de Israel e nós temos a figura dos 12 apóstolos de Cristo. As 12 tribos de Israel são os santos que alcançaram a salvação do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Os 12 apóstolos significam os santos que alcançaram a salvação por meio da nova e eterna aliança, por meio da igreja. Não é? Nos nossos tempos, portanto. O número 12 das 12 tribos de Israel, o número 12 dos 12 apóstolos, somados, completam 24. O número 24 significa, então, a totalidade dos santos da antiga e da nova aliança. A totalidade dos santos, daqueles que foram salvos ao longo da história universal. O número 24 significa, portanto, o número completo dos santos que entraram no céu, que entraram na Nova Jerusalém. E é por isso que no trono, no centro, está Deus, sentado para reinar e para julgar. Em volta existem outros 24 tronos, porque todos os santos reinarão com Deus nos céus. Ou seja, participarão do reino de Deus estabelecido definitivamente. É a visão de um triunfo. É a visão de um triunfo. Portanto, todos os santos anjos e todos os santos homens significados, simbolizados pelo número 24, compõem a Jerusalém do Alto, a cidade de Deus, que reinam então com Deus. Não é? A soberania, o poder de Deus é, portanto, participada por alguns. O número 24 significa, então, os santos que foram glorificados. Os santos da Antiga Aliança, 12 tribos de Israel, somados aos santos da Nova e Eterna Aliança, os 12 apóstolos, que é igual, então, a 24, todos os santos da Antiga e da Nova Aliança. O fato de estarem em 24 tronos faz alusão àquilo que Nosso Senhor disse no Evangelho de Mateus 19, 28. O que Nosso Senhor diz no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 28? O seguinte: e todo aquele que tiver deixado... versículo 28. Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado pela parousia, e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Entendem? Nosso Senhor está dizendo no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 28, exatamente isso. Esta é a exegese mais eloquente deste texto, realizada pelos padres da Igreja. Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, quando Cristo então fizer novas todas as coisas, novos céus e novas terras, por ocasião da parousia e do juízo final, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, quando Cristo então sentar-se no seu trono, também vós, que me seguistes, vós, os santos, os vencedores, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, nós temos aqui os 12 tronos dos 12 apóstolos, ou seja, o número dos santos da Nova e Eterna Aliança, as 12 tribos de Israel, o número dos santos da Antiga Aliança. Ou seja,
todos os santos, ao longo da história de salvação universal, são simbolizados e representados, então, pelo número 24. É a Igreja Celeste. É a Igreja Celeste, é a Igreja gloriosa. É o reino dos céus estabelecido, então, definitivamente. Mas continua, então, o versículo 4, que diz: estes anciãos estavam vestidos com roupas brancas. O que as roupas brancas significam? Significam a salvação eterna, mas também significam o sacerdócio. Não é? As roupas brancas significam a pureza, a salvação eterna, mas as roupas brancas também significam o sacerdócio. Por quê? Como está na nossa apostila, as roupas brancas representam a eterna salvação e o sacerdócio. Daí que o número 24 também lembre as 24 classes sacerdotais do judaísmo. Davi as estabeleceu para servirem no templo. Isso está em 1 Crônicas 24, versículos de 1 a 31. Cada uma das 24 classes de sacerdotes tinha um chefe chamado de ancião. Por isso que os teólogos, os biblistas, os exegetas chamam este texto do capítulo 4 de liturgia celeste, porque vem no número 24 os 24 anciãos vestidos de branco, as 24 classes sacerdotais. Como que dizendo então, todos os santos que foram salvos e que estão na Jerusalém do Alto reinam com Deus, mas também participam do seu sacerdócio, porque se entregaram como vítima em sacrifício, vivendo então unidos à cruz de Cristo, cultivando as virtudes. São sacerdotes, reis e profetas. É um povo sacerdotal, profético e régio. Este povo que está no céu. Roupas brancas. Além das roupas brancas, os anciãos tinham coroas de ouro na cabeça. O que significam as coroas de ouro? Significam que, primeiro, reinam com Deus. Quem tem a coroa é o rei. Não é? Portanto, a coroa significa, num primeiro sentido, que estes santos reinam, participam do reino de Deus. Mas, em um segundo sentido, estas coroas também significam as virtudes heróicas com as quais foram coroados os santos. Significam os méritos dos santos. Não é? As virtudes heróicas, os méritos pelos quais eles foram achados dignos de entrarem no céu, de então alcançarem a salvação eterna, Jerusalém do Alto, sempre auxiliados pela graça, sempre pressupondo a graça. Mas então estas coroas significam, num segundo momento, as virtudes heróicas, os méritos pelos quais estes santos então adquiriram o céu. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e em frente dele ardiam 7 lâmpadas de fogo, os 7 Espíritos de Deus. Então aqui no versículo 5 nós temos a descrição de uma teofania, tal como as teofanias do Antigo Testamento. Nós iremos encontrar uma teofania assim no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 16. É a teofania, ou seja, a manifestação de Deus no Antigo Testamento para o povo de Israel no deserto. O povo de Israel, quando Moisés falava com Deus, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, o que é que o povo via? A teofania, ou seja, relâmpagos, vozes e trovões, quando Deus vinha visitar o seu povo por meio da nuvem. A nuvem que significa também a revelação velada. O Antigo Testamento, as verdades de fé ainda veladas, porque era necessário Cristo para nos explicar. É o que veremos, por exemplo, em Êxodo 19, versículo 16. A teofania. Então, o que o apóstolo João vê é uma teofania, tal como eram as do Antigo Testamento. De novo, não é? Aqui é a liturgia da criação que remonta às figuras, aos acontecimentos da antiga aliança. Então, do trono de Deus saíam relâmpagos,
vozes e trovões, que significam então a glória de Deus, o poder de Deus manifestado, a teofania. E em frente dele o quê? Em frente do trono, ardiam 7 lâmpadas de fogo, os 7 Espíritos de Deus. Então, na frente do trono existiam 7 lâmpadas de fogo. É por isso que na liturgia antiga, é por isso que na disposição das coisas na igreja, segundo o Concílio de Trento, deveria existir sempre na frente do altar principal, na frente do altar da nave principal, ou ainda na frente do sacrário, deveriam existir 7 candelabros, 7 lâmpadas ardendo diante de Deus, para lembrar então liturgicamente disto que está aqui no Apocalipse. As 7 lâmpadas de fogo são 7 Espíritos de Deus, são os dons do Espírito Santo. Mas o número 7 significa aquilo que está completo. O número 7 significa a plenitude. Então, os 7 Espíritos são a plenitude dos dons do Espírito Santo, que é confiada, tal plenitude, à igreja. E a plenitude do Espírito Santo nos é dada como penhor nos dons ordinários do Espírito Santo, por meio da igreja, mas a plenitude do Espírito Santo nós a teremos somente no céu, por meio da visão beatífica. Não é? Mas isto significa, então, a plenitude dos dons do Espírito Santo, quer aqui na vida terrena, por meio dos dons ordinários do Espírito Santo, quer na vida eterna, por meio da visão beatífica. Versículo 6. Diante do trono havia um mar transparente, como cristal. Algumas traduções trazem nesse versículo que na frente do trono havia um mar de vidro. Aqui na Bíblia de Navarra está esta expressão. Diante do trono no qual estava sentado Deus, havia um mar transparente, como cristal. No meio e à volta do trono estavam 4 viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O que significam estas coisas? Ora, diante do trono havia um mar transparente. Santo Agostinho diz no seu comentário ao Apocalipse: o mar de vidro, o mar transparente como cristal, é a fonte do batismo. Está diante do trono, isto é, está antes do juízo. Então, este mar transparente como cristal, este mar de vidro, significam as águas batismais. As águas batismais. Este mar transparente como cristal também faz alusão às disposições dos utensílios dentro do Templo de Jerusalém. Dentro do Templo de Jerusalém, outrora, diante do Santo dos Santos, estava o mar de bronze, que continha então as águas para que fossem feitas as ablusões dos sacerdotes. O Santo dos Santos, no templo de Israel, claro, antes de ser destruído pela invasão no ano 70, por parte dos romanos, no templo de Jerusalém, existia o Santo dos Santos, onde eram guardadas as tábuas da lei. Era o lugar mais sagrado para o templo, no qual entravam os sacerdotes para oferecerem os sacrifícios uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava, ou poderia escolher alguém para entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano. Na frente do Santo dos Santos havia então o chamado mar de bronze, um recipiente de bronze no qual havia água para que os sacerdotes se lavassem, se purificassem dos seus pecados. Todas estes traços têm correspondências à liturgia católica e têm correspondências aqui ao texto do Apocalipse. Né? Porque estas águas do mar de bronze eram prefiguravam o sacramento do batismo, pelo qual nós somos lavados do pecado original e do pecado atual, somos absolvidos, perdoados de toda a culpa e de toda a pena eterna, e nos tornamos filhos de Deus no Filho Cristo Jesus. A graça santificante nos é concedida, bem como os dons ordinários do Espírito Santo. Aqui no Apocalipse,
nesta liturgia celeste, a disposição das coisas lembra bastante a disposição das coisas no templo de Jerusalém. Então, diante do trono de Deus, havia como que um mar transparente como de cristal, que significam, na exegese de Santo Agostinho, as águas batismais, né? Que significam, então, as águas batismais. Ora, na nossa apostila, nós temos aqui algumas explicações interessantes, né? A descrição do céu faz lembrar, então, a estrutura do templo de Israel. É coisa que nós já expusemos, representa também as águas batismais, mas existe ainda um terceiro significado, um terceiro sentido. Se o mar transparente significa, por um lado, a disposição do templo de Jerusalém, por outro lado, significa o sacramento do batismo, este mar transparente como cristal tem um terceiro significado, pode significar também o mundo. Né? Os poderes do mundo, que se para nós são tenebrosos, para Deus é transparente, pois está debaixo do seu domínio. O mar é volúvel, nada tem de estável, suas águas podem sufocar e matar. É o símbolo do mundo. Né? Então, quer dizer, este mar, que pode significar também o mundo, está diante de Deus e ele é transparente, porque Deus tem poder sobre ele. No meio e à volta do trono estavam 4 viventes. Estes 4 viventes, ou 4 seres vivos, ou ainda 4 animais, como algumas traduções trazem também, significam os 4 evangelistas, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Assim diz Santo Agostinho nos seus comentários. Né? No centro da igreja, os 4 evangelistas. No primeiro animal, semelhante ao leão, mostra-se a fortaleza da igreja. No novilho, a paixão de Cristo. No terceiro animal, que é semelhante ao homem, apresenta-se a humildade da igreja. No quarto animal, descreve-se a igreja, que é semelhante a uma águia. Então, os 4 animais representam, desde os padres da igreja, desde a exegese dos padres da igreja, os 4 viventes, os 4 seres vivos, os 4 animais, significam os 4 evangelhos, os 4 evangelistas. Os 4 seres vivos são cheios de olhos, por diante e por detrás, na frente e atrás. O que os olhos na frente e atrás dos animais significam? Significam que são os evangelhos que nos dão a chave de leitura para olhar, para entender, para ver e compreender aquilo que está por detrás, ou seja, na Antiga Aliança, mas também aquilo que está pela frente, ou seja, o Novo Testamento, e também aquilo que está ao longo de toda a história até a parousia. É isto que significam os olhos por detrás e pela frente, por diante e por detrás. Os evangelhos nos dão a entender, nos dão a compreender, nos fazem enxergar as verdades de fé daquilo que está por detrás da Antiga Aliança, daquilo que está adiante, o Novo Testamento, e também os sinais dos tempos até a consumação da história na Nova Jerusalém, na parousia. Pois bem, o nosso horário então já vai adiantado e infelizmente nós não teremos tempo de hoje finalizarmos o estudo do capítulo 4. Então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, terça-feira da semana que vem, continuaremos a nossa exegese, os nossos estudos, a partir então do versículo 7. Retomaremos algumas coisas que já foram ditas e continuaremos os estudos. Vamos finalizar na próxima aula o capítulo 4 e vamos estudar o capítulo 5 na íntegra. Veremos, portanto, esta primeira visão escatológica dividida enquanto liturgia da criação e liturgia da redenção. E se tivermos tempo hábil, já vamos para frente e já entraremos no capítulo 6. O importante agora é o seguinte: no capítulo 5 nós veremos o significado do Cordeiro Imolado e do livro com 7 selos. A partir
do capítulo 6, nós teremos os 7 selos, esse segundo tópico da terceira parte que está no nosso esquema. Então daqui para frente nós teremos os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 figuras espirituais, as 7 taças do furor de Deus. São como que 7 etapas da história. E são como que maneiras distintas de descrever os mesmos eventos históricos ao longo da história universal até a consumação dos séculos. 7 selos, que se correspondem a 7 trombetas, que se correspondem a 7 figuras espirituais, que se correspondem a 7 taças do furor de Deus. Então, nós vamos buscar compreender o significado destas coisas ao longo da história. São visões escatológicas, Deus se refere ao que vai acontecer depois, ao que vai acontecer depois do século I, o tempo presente do autor. É o que nós faremos então daqui para frente. Existem diversos significados, existe uma simbologia muito profunda que deve ser estudada com riqueza de detalhes, né? É o que nós vamos tentar fazer então em nossas próximas aulas. Na apostila que foi enviada a vocês pelo WhatsApp, nós temos os comentários até o início do capítulo 5. Nós enviaremos também os comentários do capítulo 5 na íntegra, o restante, daqui a alguns dias. Mas quem já quiser ir lendo então estes textos, ir estudando e anotando possíveis perguntas, já pode então fazer. Quero agradecer, portanto, a todos vocês que nos acompanharam ao vivo até aqui. Acredito que não existam perguntas aqui no chat. Então agradeço a cada um de vocês que nos acompanharam, agradeço a cada um de vocês que estão assistindo a gravação posteriormente. Muito obrigado, até a próxima, que Deus esteja com cada um de nós.